Olá, programa Cidadania Consciente mais uma vez com vocês, um programa que reflete as questões ligadas ao cotidiano de Volta Redonda e por extensão do Sul Fluminense. Hoje nós estamos com o engenheiro Márcio Lins. Engenheiro Márcio, tudo bem? Tudo bem, Pezinho, tudo bem, obrigado aí pelo convite. Pois é, Márcio, é uma alegria recebê-lo num momento importante da sua vida, que você é nomeado diretor executivo da usina Presidente Vargas, na CSN. Mas, Márcio, você é engenheiro, eu sei que tem também um elemento importante na sua vida, na parte laboral, na área de educação, é professor. Agora, engenheiro, professor, como é que se deu toda essa opção tão assim, próximas e às vezes até divergentes, porque demanda tempo? Pezinho, quando eu vim para Volta Redonda, em 76, eu vim no crescimento aí da usina, né? E na época eu vim já casado com uma criança pequena, né? Eu era um engenheiro bem jovem, né? Mas já tinha mas a sua formação família. não foi na UF? Não, daqui de Volta Redonda. Sou do Rio, formado no Rio. Na época a CSN esgotou todos os engenheiros formados aqui, foi buscar gente no Brasil inteiro. Interessante. Que era a grande expansão, né, da CSN, do estágio 3, né? Na década de 70 essa foi uma marca importante, né? Foi quando entrou o Alto Forno 3, né? Depois entraram todas aquelas linhas, né? A CSN passou de 1,5 milhão por tonelada por ano para 4 milhões de toneladas por ano. Hoje está 5? Hoje a capacidade dela aqui é 6. 5,5 de aço plano e mais 500 mil de aços longos, que é a fábrica nova que está entrando em operações. Pois é, Márcio, você fez a sua carreira, né, como engenheiro, chegou a ser superintendente, trabalhou fora de Volta Redonda, né? Sim, passei 6 anos no Paraná. No Paraná. E agora vem essa nomeação, né, especial, você sendo quase de Volta Redonda, embora seja carioca, para assumir, num momento muito emblemático que vive a economia do país, né, uma crise muito forte, o setor siderúrgico sente esse peso da crise econômica, bem domesticamente você terá enfrentamentos importantes para superar a questão de acidente na usina, questão da poluição em Volta Redonda. Essas questões, assim, no macro, o novo diretor executivo da UPV, como é que ele vai tratar essas questões que elas são imbricadas, elas se cruzam entre si? Bom, Zezinho, em primeiro lugar, eu me considero mais volta-redondense do que carioca, né? Eu vivi 25 anos no Rio, né? E já tenho 40 anos que eu estou na CSN, estou em Volta Redonda, criei meus filhos aqui. Então há um amor também pela cidade. Com certeza, né? Meus filhos foram todos criados aqui, né? Eu já não tenho nem mais o sotaque carioca, né? Se você olhar, né? O meu sotaque já é um sotaque, já é uma mistura um pouquinho de curitibano também, do tempo que eu passei lá. Mas eu vim muito jovem para cá. Na época que eu entrei aqui na CSN, então eu fui para o departamento de altos fornos, né? A entrada do Alto Forno 3, as sinterizações, né? Multiplicando muito a produção. E eu reclamava muito de salário. Aí o engenheiro Jadir, que era o superintendente geral lá não, vamos colocar esse rapaz lá na escola técnica. A escola técnica dava um dinheirinho a mais para a gente. Aí eu comecei a minha carreira como professor, assim, na escola técnica. Ah, perfeito. Mais tarde que você foi para a UF. Depois eu fui convidado para a UF. Depois de 8 anos na escola técnica, onde Mas então, formei muita gente lá. Não? Pois é. Certamente quem está nos vendo vai lembrar do professor, né? Mas vamos voltar à questão. Agora, com toda essa formação acadêmica, esse saber, esses instrumentos servirão para você mudar esse rumo de algumas questões que a comunidade tem clamado para ajudar na sua vida do cotidiano? Olha, Zezinho, uma coisa que eu sempre tive dentro da minha carreira foi essa questão de participação, né, na comunidade. Fiz parte da Associação de Engenheiros, fui até presidente da Associação de Engenheiros em 1988, 89, ainda, né, antes do projeto do Paraná. Militei no Sindicato dos Engenheiros também durante um certo tempo. Sempre fiz questão de participar nas entidades, né, representativas. Hoje estou lá com a ACIAP, representando a CSN, já há algum tempo também na Firjan.
né? A gente acha que o diálogo ele é sempre muito importante quando você tem uma empresa, um grupo grande como esse da CSN, que são 25 mil trabalhadores diretos e indiretos aqui na região. Então, você vai primar... Não pode ficar calada, né? De dialogar com a sociedade sobre essas demandas que muitas das vezes a reclamam. Essa disponibilidade, esse é o compromisso. Essa disponibilidade ela é importante, ela faz parte, né, da minha vocação. A CSN, né, a alta direção da CSN, as pessoas que estão num nível mais alto que eu conhecem isso. Mas, engenheiro Márcio, a CSN tem uma história na comunidade de ficar um pouco distante. Eu me lembro de uma reunião que o Ciro Gomes, em Volta Redonda, ele reclamava dessa dificuldade de diálogo que a empresa tinha e, olhando para frente, que ele gostaria de inaugurar isso. Essa continuidade, normalmente, parece que foi rompida. E agora, como diretor, você assume esse compromisso de dialogar com a comunidade, então? Com certeza. Claro. Então, falando em diálogo, nós vamos passar por chamar um breve intervalo e daqui a pouco nós vamos conversar com o engenheiro Márcio sobre algumas questões bem pontuadas voltadas ao cotidiano da cidade. Até lá, daqui a pouco a gente volta. Nesta quarta-feira, na TV Ideal, Canal 8, estarei apresentando o programa Cidadania Consciente, um programa de debates e entrevistas, onde importantes temas da nossa cidade e região farão parte da pauta. Até lá, quarta-feira às 10, espero por você. Retornamos com o programa Cidadania Consciente, conversando com o engenheiro Márcio, diretor executivo da usina Presidente Vargas. Engenheiro Márcio, nós estávamos falando da questão um pouco internacional da empresa, porque é uma empresa multinacional. Ela está presente em 3 países, Alemanha, Portugal e Estados Unidos. E com a crise econômica, uma questão muito preocupante, a questão do antidumping dos Estados Unidos. Como que a empresa está lidando com essa questão de mercado? O antidumping ele foi um golpe muito forte para a CSN, porque nós estávamos exportando, né, um volume muito grande de aço. Para quem nos assiste entender, o antidumping significa o que precisamente? Numa linguagem bem popular. O antidumping é quando um país ele sente que está sofrendo a concorrência desleal de produtos de outros países. Então, por exemplo, se o Brasil sentir, olha, o chinês está fazendo concorrência desleal às indústrias brasileiras, aí o governo brasileiro ele pode instituir uma sobretaxa para fazer com que essa deslealdade ela seja compensada. Certo. Então, o governo americano ele abriu um processo, né, antidumping, né, contra a China, contra os BRICS em geral, e o Brasil foi arrolado no meio. E começou com uma taxa imposta muito alta, de 42%. Isso interferiu. Nós tivemos que parar o Alto Forno 2, porque foram 70 mil toneladas mês de exportação que nós já estávamos fazendo para os Estados Unidos, que teve que ser interrompido. E como que a empresa está lidando com fazendo operações para esse enfrentamento econômico forte dessa potência que é os Estados Unidos? Bom, a siderurgia brasileira ela se uniu e está recorrendo. Lá na Justiça Americana existe a instância de recurso. A decisão é esperada para agosto desse ano e já se acenou com redução nessa taxa antidumping, onde nós achamos que o justo é na faixa aí dos 14% a 15%, porque é a isenção de ICMS que o Brasil faz. Então, em 40%, acima de 40%. Realmente dá um peso. Mas então, isso para que quem nos assiste compreenda, a empresa ela tem essa ligação internacional importante e interfere no mercado. E aí tem até uma interferência do mercado que é comum. A gente fala muito das empresas utilizar os instrumentos de padrão de ISO 9000, ISO 14000. A empresa não tem tido problema com essas questões pertinentes a acidentes que agora o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal tem questionado algumas situações
ligada ao processo fabril de tecnologia suja. O próprio sindicato tem dito que usou até uma expressão, abre aspas, há um sucateamento da empresa. A empresa não está se atualizando para enfrentar esse mercado internacional? Olha, uma coisa puxa a outra, Zezinho. Se você não tem os seus processos bem controlados, você não consegue nem ser competitivo para vender seus produtos num mercado globalizado. A CSN ela sempre investiu muito, ela investe muito, tanto nas questões de proteção ambiental, quanto na questão da segurança do pessoal, como também na questão da qualidade dos produtos, porque você está sempre competindo com outras siderúrgicas. Perfeito. Há necessidade disso. Das 4 grandes siderúrgicas do Brasil, a CSN é até a menor das 4. Nós temos aí o Grupo Gerdau, o Grupo Arcelor, que é o maior grupo do mundo, está aqui no Brasil, produz 13 milhões de toneladas por ano no Brasil. Temos a Uzi Minas, que se juntou com a Cosipa e hoje é maior do que a CSN. Como nós não somos o maior, nós temos que ser o melhor. Exatamente. Mas e esses arranhões? Eu falava dessa questão, isso interfere no mercado. Quando notícias do processo que tem um problema de poluição, eu creio que os próprios acionistas, eles devem fazer questionamento junto à direção da empresa para fazer correções. Agora, nós sabemos, e quem nos assiste sabe, a tecnologia de produção de aço, ela é suja. Nós não queremos aqui que a empresa agora não polua. Só que os níveis de poluição devem ser preservados. E a CSN, temos notícia, há processos, que ela tem até reincidente em algumas demandas de acordo de termos de ajustamento de conduta para correções. Por que essas pendências? Chega a ser 50% de itens que deveriam ser corrigidos em anos anteriores e não foram. Por que isso ocorre? Olha, essa sigla de 50% a gente questiona, né? Não chega a ser isso. Não chega a tanto, mas vários itens em que nós não conseguimos cumprir os prazos. As siderúrgicas, em geral, no mundo inteiro e aqui no Brasil também, elas enfrentam uma legislação crescentemente mais rigorosa à medida que o tempo passa. Quer dizer, os limites de emissão de particulados, eles vão sendo reduzidos ao longo do tempo. E as empresas vão investindo para conseguir cumprir esses limites. Esses investimentos, eles, mesmo nas siderúrgicas mais modernas, como a CSA, que é uma empresa que foi implantada aí nos anos 2000, equipamentos de última geração, ainda assim existem dificuldades para cumprir, porque é um domínio científico que ele ainda não está totalmente dominado. Então nós fazemos os investimentos e às vezes a gente não consegue cumprir dentro do mesmo prazo ou fica algum dos itens, que são vários itens, né, quantidade de particulados, teor disso, teor daquilo, às vezes fica um fora. E aí os legisladores, eles por obrigação deles, eles propõem, e a CSN assina, um termo de ajuste de conduta. Olha, não conseguimos cumprir dentro do prazo. Vamos renegociar um novo prazo, vamos fazer o compromisso dos investimentos para cumprir a legislação. Mas então, aí, de fato, a gente percebe que há até judicialização, aquilo que era um termo de ajustamento, que era um acordo, pelo não cumprimento vira uma questão judicial. E aí tem até um fato muito interessante, eu vou até abrir uma aspa, assim, quase que o direito a poluir, que a empresa evocou do ponto de vista jurídico, e aí esse último caso da emissão em 70% nanômetros de metro quadrado de poluição na Sinter, e uma legislação falava que pode ir até 100 o limite. A CSN, sabiamente, com o seu jurídico, apelou àquela norma que estabelecia limite até 100. E você falou uma coisa preciosa, que há tecnologias que precisam ser melhoradas. A própria empresa tem um centro de pesquisa, eu trabalhei nesse centro de pesquisa, ela mesma não pode também buscar, com seus saberes científicos, melhorar esse sistema de produção de aço? Nossa área de pesquisa ela nos ajuda muito na questão da reciclabilidade dos nossos rejeitos,
A CSN tem tecnologias, inclusive até premiadas, nacional, e estamos indo para concursos internacionais nessa área. A CSN, ela tem uma posição muito boa, até porque tem o centro de pesquisas e tem os nossos especialistas que são renomados, bem formados nessa área. Na área de emissões, onde existe essa legislação atual de 100 miligramas por normal metro cúbico, e vai virar para 70 em 2008, e aí estava se pleiteando, fazendo uma antecipação de 2018, né, para agora, dela ter que cumprir os 70 a partir de agora, mas nenhuma siderúrgica no Brasil ela é obrigada a fazer isso. Todas as siderúrgicas do Brasil... Tem siderúrgica que cumpre isso? Já esse limite máximo? A própria CSN hoje, ela cumpre até os 70. Se você olhar a média da CSN, ela está. Só que ela não é confiável ao longo do tempo para cumprir os 70. Porque quando você tem as paradas das sintetizações, você tem um aumento de emissão. Você trabalhou, né, na usina, né, no centro de pesquisa, você conhece isso. Então, durante as paradas, existe um crescimento de emissões momentâneo. E aí a gente ultrapassa o valor. E a legislação, ela estipula que você não pode ultrapassar o valor. Então, para você ter esse nível de confiabilidade para os 70, nós precisamos de investimento adicional nas linhas de sinterização. E eles estão, né, no nosso duto de investimentos para, quando bater lá em 2018, nós estarmos cumprindo rigorosamente. Pois é uma coisa, acho que é uma notícia que a comunidade está ouvindo, que às vezes a gente não tem esse diálogo. Eu gostaria até de provocá-lo um pouco. A gente sabe que, e eu me sinto assim, a formação que a CSN dá para aqueles que trabalham na empresa é muito grande. E parece que de um tempo para cá houve uma evasão de importantes profissionais da empresa. Como que a CSN está atualizando esse quadro, tendo em vista que a sociedade está mais exigente do ponto de vista, o mercado está mais exigente? O que ela está trabalhando para atualizar esses profissionais, que muitos deles foram embora ou aposentados? Zezinho, isso é realmente uma das nossas maiores preocupações nesse momento. Você sabe que aqui no Brasil, né, o pessoal reclama, mas se aposenta ainda muito cedo. Então nós temos perdido aí alguns profissionais com grande conhecimento, né, que chega a hora dele aposentar, ele faz a conta dele, poxa, estou perdendo dinheiro se eu não me aposentar, e se aposenta. Então nós estamos procurando, junto com a Fundação CSN, alguma forma de nós trabalharmos mediante consultoria com esses profissionais especializados já aposentados. A gente tem esse projeto, e esse projeto ele pode amadurecer aí ainda dentro desse ano. Há essa necessidade de atualização. Nós vamos chamar um breve intervalo, agradecemos a sua audiência e daqui a pouco nós voltamos. Quarta-feira, na TV Ideal, Canal 8, estarei apresentando o programa Cidadania Consciente, um programa de debates e entrevista, onde importantes temas da nossa cidade e região farão parte da pauta. Até lá, quarta-feira às 10, espero por você. Retornamos com o programa Cidadania Consciente, hoje conversando com o diretor executivo da CSN, engenheiro Márcio Lins. Engenheiro Márcio, nós estávamos falando da questão da formação, e isso nos remete também até uma ligação com a comunidade. Porque a formação pode gerar emprego. Hoje a empresa, eu não sei precisar o número, mas do quadro pessoal dela em Volta Redonda chega a 10 mil trabalhadores, né? Sim, próprios são 10 mil, em torno de 10 mil. E tem os terceirizados também, né? Que chega a mais de 5, 6 mil. Sem contar as transportadoras, né? Todos esses. Mas, Márcio, nós estávamos falando da questão da formação, que nós precisamos. Eu gosto muito de escola, incentivo muito o estudo, até mesmo para aqueles que estão dentro dos setores sociais. E você falava uma coisa importante. Uma boa qualificação também vai interferir no meu processo siderúrgico, para que ele seja mais bem cuidado, porque a empresa tem essa responsabilidade social. A empresa tem alguma estratégia específica para não perder esses quadros?
qualificando e também um bom salário, porque a gente sabe que há reclamações salariais e o sindicato quer dialogar com vocês. Com certeza. Ou seja, encontrar uma empresa onde não existe reclamação salarial, né, me fala, porque eu nunca Mas ouvi tem falar. umas que tem mais, outras têm menos. Outras têm mais, outras têm menos, é verdade. Mas essa geração agora, Zezinho, é uma geração muito especial, porque os jovens de hoje em dia, ele tem essa preocupação de investir em si mesmo, em se educar, formar, tem muito acesso à informação. Né? Volta Redonda se tornou um grande centro de formação de gente especializada, temos mestrado, doutorado aqui na cidade. Eu mesmo fui um grande especialista na minha área e não tenho mestrado, nunca tive a oportunidade de fazer. Mas foi a busca. Fui à busca, sou um profissional, né, da minha área, reconhecido, né, mas hoje os meninos eles vão mais longe do que a gente ia. E o que existe dentro da companhia é essa preocupação de nós darmos um encarreiramento aos profissionais do conhecimento para fazer com que eles se tornem cada vez mais arraigados com a própria empresa, para trazer o conhecimento, né? Porque hoje o que acontece? A concorrência é muito forte, sem dúvida. A concorrência global. A empresa que está parada está andando para trás, porque os concorrentes estão andando. Hoje então, a coisa é dinâmica e séria. Precisamos que os engenheiros eles se aperfeiçoem, que os técnicos se tornem os engenheiros, que os nossos operários eles se interessem em fazer Pois é, Márcio, você faz um desenho harmonizante dessas possibilidades, só que a empresa está dentro de uma cidade. E a gente sempre volta nas questões conflitantes. Parece que nessa cidade, claro que teve um processo histórico que marcou, nós temos amor a essa empresa, mas também lida com um elemento um certo, abre aspas, de ódio, porque tem algumas coisas que ficaram mal resolvidas, porque faltaram assim, diálogos importantes. Até agora, mais recentemente, uma dificuldade assim posta num espaço importante, vital para a cidade, que foi a Floresta da Cicuta, onde a empresa, por questões estratégicas ou políticas, ela quis mudar a recategorização daquele espaço que ele é tão vital para a cidade. Então, criou um conflito desnecessário. Nós vimos também, né, outras situações, agora, e a gente está vendo essa situação do diálogo com o sindicato. O sindicato, naturalmente, tem os seus reclames. Nós falamos anteriormente das questões ligadas ao meio ambiente. O diretor da usina, qual a estratégia prática, dialogal que ele vai adotar para sarar um pouco essas feridas? Mas, Zezinho, muito do que existe dessa questão de desentendimento é muito a falta, às vezes, de um diálogo mais próximo, né, de se conversar com mais frequência, de tratar os assuntos, né, em reuniões, em momentos mais frequentes. Existe essa incompreensão entre a questão da recategorização da cicuta, entre o que a CSN propõe, entre o que ela é hoje em dia. Eu acredito que se pode conciliar, né, tudo que se pretende e construir uma cicuta, né, que seja mais sustentável. Mas a empresa, então, ao longo do tempo. A empresa, nessa questão específica, ela vai voltar à carga da recategorização ou não? A CSN ela tem essa intenção. Existe dentro da nossa orientação técnica que esta forma de administração ela é mais sustentável, porque não fica dependendo do setor público. O setor público tem essa questão de uma hora o setor público está com dinheiro, outra hora o setor público não tem dinheiro. E aí fica dependendo da justiça ficar colocando, né, o dinheiro das empresas privadas para fazer. Mas a empresa aberta ao dialogar, com certeza. Ainda provocando um pouco, nós estamos conversando com o engenheiro Márcio da vida da empresa e ela tem ligação com a comunidade. Por isso essas questões estão sendo demandadas aqui. Função social da empresa. Tem um marco histórico que a empresa ela foi é um bem à cidade. Inclusive, há tempos atrás, ela geria muitos aspectos da cidade, de saneamento, de segurança. O tempo passou e a empresa se alavancou com alguns espaços importantes que hoje a comunidade olha para o Centro de Puericultura, que certamente você levou suas crianças lá,
eu levei as minhas. Olha para a História Central, aquela pujança. Olha alguns espaços na 33 também da CSN, sem uma finalidade social à vista. A empresa está demandando alguma coisa para essas áreas? Porque é um questionamento judicial. A CSN ela tem planos para essas áreas. É claro que planos, eles precisam ser feitos com bastante responsabilidade, porque o impacto, né, de você fazer um empreendimento, por exemplo, numa área da CSN, uma área grande, como por exemplo aquela do Aeroclube, né, na valorização ou desvalorização dos imóveis em toda a região, né, o impacto ele é muito forte, então ele precisa ser feito com profissionalismo e responsabilidade. E a CSN tem mostrado isso, você até tem participado, né, das audiências. Eu fui convidado. Né, pelo Dr. Júlio. Dr. Júlio, procurador, e eu tenho ido lá também, e temos mostrado o que a CSN pretende. A CSN, os administradores da CSN têm a responsabilidade de gerir esse ativo que ele pertence à companhia. Né? E ele, é claro, existem as demandas da cidade. Eu também sou um que gostaria de ver aquele centro de puericultura transformado existe um plano na CSN de fazer um museu lá. Não sei se você já o conhece, mas a CSN tem esse plano. Olha, tá vendo? Tá vendo? Eu acho que por isso esse diálogo é importante. Lamentavelmente nós estamos caminhando para o encerramento do nosso programa, mas antes eu gostaria de fazer uma questão para você finalizar a sua fala numa perspectiva. Daqui a 25 anos, CSN 100 anos. Nós estamos nesse mês celebrando o aniversário também da cidade, que daqui a 38 fará 100 anos. Cidade CSN com 100 anos, ou na marca dos seus 100 anos. O que você espera? Qual vai ser a sua contribuição para que os seus netos tenham uma cidade que essa marca histórica e desenvolvimento não se perca? Porque tem siderúrgicas na Europa que fecharam. Zezinho, pela CSN, pela minha profissão, eu tive a oportunidade de visitar siderúrgicas no mundo inteiro. E vi muitas, como você falou, vi cidades fantasma pela falência, pelo desaparecimento de uma entidade produtiva, né, do porte assim, e até algumas maiores do que a CSN, que fracassaram ao longo do tempo. A CSN tem 70 anos, quer viver pelo menos mais 70, precisa ser competitiva, ela tem essa capacidade competitiva, tem uma boa parte por causa do próprio pessoal de Volta Redonda, que é uma mão de obra especializada, é um pessoal que aprende muito rápido e que faz uma diferença danada. O nosso pessoal é um pessoal especial de Volta Redonda. Então, com o investimento da empresa, com a competitividade dela, nós teremos CSN de 100 anos, junto aí com Volta Redonda, né? Nós estamos essa semana fazendo a nossa simpática Semana de Prevenção de Acidentes, né? Estive lá na abertura ontem, né? A gente vê o entusiasmo com que o nosso pessoal busca iniciativas de segurança, apresenta trabalhos. É um desafio para a indústria siderúrgica, com essa nova geração, a geração virtual, que gosta de usar isso aqui. Pois se distrair, tem acidente. Né? Então, esse desafio nós estamos dispostos a enfrentar e conseguimos crescer, fazer a empresa crescer, né? Com essa nova geração que ela tem o defeito de ser um pouquinho desligado, mas que eles são muito ligados são muito capazes. São muito capazes. A valorização dos trabalhadores. Engenheiro Márcio, que também é um trabalhador, um compromisso com a comunidade está feito de público. Agradeço. Até breve. Eu que agradeço. Um abraço.